graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao meu canal. O nome do meu canal é Cleo Jampa, é um canal cristão, um canal voltado para falar das coisas concernentes à palavra de Deus, concernente à obra do Senhor, que tem o intuito em persuadir as pessoas a aceitarem a palavra de Deus como sua regra de fé, porque quando você aceita a palavra de Deus como sua regra de fé, você está aceitando o Espírito Santo, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e nós somos salvos através de ler, ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Portanto, é um grande prazer poder estar falando contigo, poder estar entrando na sua casa através da pregação da palavra do Senhor. Quero deixar um versículo, um texto bíblico que se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, amém? Que tem como tema a impiedade dos últimos dias, ou os males e as corrupções dos últimos dias, amém? Eu tenho batido muito nessa tecla, pregado sobre corrupção, sobre males, sobre salvação, sobre arrependimento de pecado, sobre justificação, regeneração, sobre salvação, porque é um momento que precisamos falar desses assuntos, porque estamos vivendo no fim dos tempos e o Senhor está às portas, Ele pode voltar a qualquer momento. E é hora de nos prepararmos espiritualmente, Preparar a nossa alma para, quando o Senhor voltar, podermos subir, sermos arrebatados. Ou se o Senhor nos levar por uma morte natural, ou qualquer outro tipo de morte, que não seja arrebatamento, também possamos alcançar a nossa salvação. Diz assim a palavra do Senhor, repetindo o tema, os males e as corrupções dos últimos dias. Em uma outra Bíblia, nós temos também um outro tema que é praticamente a mesma coisa, mas só muda as palavras, que é a impiedade dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, esse aí é o versículo número 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, eu quero já parar aí e já dar uma explicação para esse versículo. Esse que eu acabei de ler, nós estamos vivendo, Nós estamos vivendo talvez um dos tempos mais difíceis, que antecede a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque esfriou o amor, Esfriou o amor de pai para filho. Não todos, toda regra tem exceção, mas esfriou o amor de irmão para irmão. Se eu estou falando de irmão de sangue, esfriou o amor até de irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. O amor está em segundo plano muitas vezes, e às vezes nem existe amor no coração de certos irmãos. Depois que entrou a teologia da prosperidade,
que só prega bênçãos, né? Chave de casa, chave de carro, e portas de emprego, e falsas curas, e muita coisa, né, que o povo está colocando dentro da religião, usando o nome de Cristo de forma incorreta e a Bíblia de forma incorreta, para tirar proveito disso e enriquecer-se ilicitamente, usando a palavra de Deus de forma incorreta. Então, o amor esfriou. Os terremotos estão aí, não é verdade? Os maremotos estão aí. Se não tomar cuidado, logo o mar estará invadindo as cidades, né? Os grandes prédios que são construídos à beira-mar. Por quê? A natureza, ela está se revoltando contra a crueldade do homem, né? A natureza, ela foi criada por Deus e ela obedece às ordens de Deus. Amém? Porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da natureza. Então, é maremotos, é terremotos, é pai contra filho, filho contra pai. O amor esfriou, né? E muitas doenças, pestes e vírus, tanto os vírus visíveis como vírus invisíveis. Como, por exemplo, sarampo, coqueluche, papeira, dengue, zika, AIDS, câncer, agora coronavírus ou Covid-19, entendeu? Quer dizer, tudo isso que nós estamos vivendo foi exatamente o que eu acabei de ler agora, aqui na Bíblia, em Timóteo 3, que diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, estamos vivendo tempos difíceis. Por quê? Por causa dos acontecimentos da 7ª semana de Daniel, né? Ou dos últimos dias de Apocalipse, que são as mesmas visões, mas uma foi para Daniel, lá no Antigo Testamento, e a outra foi para João, aqui no Novo Testamento. Mas que fala da mesma coisa, né? Que fala dos fins dos tempos, das grandes tribulações, dos princípios das dores, né? Amém? E nós estamos na 7ª semana de Daniel, no princípio das dores, nós estamos. Porque isso é apenas o princípio, a Bíblia diz. Deus diz o seguinte: não olhei essas coisas, porque elas são apenas o princípio, ainda não é o fim. Também, nesse tempo que estamos vivendo, já estão aí, os falsos cristos, os falsos profetas, que pregam a palavra de Deus de forma incorreta, que idolatra as coisas feitas por mão de homens, mas não ama o Criador, que é Deus, né? Deus, ele é o nosso Criador, o único Deus, né? Que é digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Deus nos fez para isso, para glorificar e exaltar o seu santo nome, né? Vamos lá, segundo versículo. Pois os homens serão egoístas. O que é egoísta? Egoísta é a pessoa que quer as coisas só para ele. Amém? Não é como a igreja primitiva, que vendia os bens e dividiam com os seus irmãos. Hoje a coisa é diferente. Hoje, se você tem R$1 milhão, você quer conseguir R$2 milhões. Essa é a mais pura realidade. Então isso é o egoísmo, né? O egocentrismo, a pessoa que só pensa no seu próprio umbigo,
Ou seja, eu tenho tudo, por que eu vou me preocupar com ninguém? Então isso é a pessoa ser egoísta. Avarentos e jactanciosos. Por que avarento? É a pessoa que junta, não usufrui do que tem, porque ele é avarento. O avarento, ele tem a característica de guardar. Isso que a Bíblia diz: cuidado, né? Não ajunteis tesouro na terra, porque a taça e a ferrugem vêm e comem, mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a taça nem a ferrugem pode entrar, porque no céu não entra coisa alguma contaminada. Amém? E esse tesouro no céu, que a Bíblia fala, é o que? É a nossa salvação, né? Nós temos que ter dinheiro para vestir, para calçar, para cuidar da saúde, para muitas coisas nós precisamos. Mas não podemos amar o dinheiro, porque um dos maiores pecados que existe é o amor ao dinheiro. Amém? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e não amar as coisas terrenas. Arrogantes é aquela pessoa que você fala com ela, ela te responde com 7 pedras nas mãos, como diz o ditado popular. É uma pessoa que não tem a mente de Cristo, é a pessoa que não tem mansidão, certo? Não tem aquele amor, nem para lhe responder uma pergunta. Na realidade, podemos dizer aqui que é uma pessoa ignorante. Ignorante, não no sentido de não saber ler e escrever, mas ignorante é aquele que dá patada no vento, entendeu? Isso é o tipo de pessoa que precisa se converter e precisa mudar. Não que ninguém é perfeito e que ninguém responde ninguém mal. Todo mundo tem os seus defeitos, mas tem pessoas que passam do limite, né? Arrogantes e blasfemadores. Amém? A pessoa que blasfema contra Deus, que blasfema contra a Bíblia, que blasfema contra os profetas, que blasfema contra os apóstolos, que blasfema contra Cristo, contra o próprio Cristo, que blasfema contra o seu irmão. A pessoa que não é um ateu, que não acredita em absolutamente nada, porque o blasfemador é aquele que não acredita em nada, né? E a Bíblia diz que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é um pecado que não tem perdão. Que pecado é esse? É você blasfemar contra a palavra de Deus. Você entendeu? Se você não acredita, então fica calado. Outra coisa muito séria, tem muita gente blasfemando contra pastores, amém? Contra bispos, contra apóstolos, contra missionários, contra servos do Senhor, pessoas que vivem orando, fazendo a obra de Deus, com todo o amor no coração, mas as pessoas vivem blasfemando, amontoando maldição para eles. A blasfemação, ela significa isso: amontoar maldição para a sua própria vida. Desobediente aos pais, filhos que não respeitam mais os seus pais, filhos que respondem os seus pais sem pensar 2 vezes, filhos que não obedecem os seus pais. Quando os seus pais falam, eles acham que são dono da verdade e que um conselho do seu pai não vale absolutamente nada. Muito cuidado, tenha muito cuidado, porque o seu pai depois de Deus,
ele e sua mãe são as pessoas mais importantes da sua vida. Portanto, obedeça-os. Obedeça-os. O conselho de um pai e de uma mãe é ouro lapidado, pode ter certeza disso. Ingratos e irreverentes. Irreverente, né? Pessoa irreverente é difícil de sobreviver com ela. E o ingrato muito pior. Já pensou, você faz tudo por aquela pessoa e com um dia quando você precisa dela, ela vira as costas para você. Essa é a pessoa ingrata. Dentro da igreja tem muitos. Se Deus abrir uma porta de emprego para mim, eu vou dar o dízimo e a oferta. E quando Deus abre a porta de emprego, ele vai sair da igreja. Essa é uma pessoa ingrata até para a obra do Senhor. Não que eu estou aqui falando aqui, que o dízimo é a coisa mais importante do mundo para salvar, não é isso, não. Salva é a fé. Mas quem tem fé tem obra, quem tem obra tem fé. Isso é muito natural. Paulo fala de fé e o apóstolo Tiago vem e fala de obras. Uma coisa completa a outra. Amém? O dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. Quando você ganha 1.000, que você dá 100 na casa do Senhor para ajudar na obra de Deus, no mês que vem Deus aumenta, de 1.000 vai para 1.500, 2.000, 3.000, de acordo com o que ele achar que nós merecemos, porque ele viu que nós confiamos nele. Isso é confiar no Senhor. Eu não vou dar dinheiro para pastor. Eu, particularmente, quando eu dou meu dízimo, minha oferta, eu estou pensando em ajudar a obra. Eu não estou pensando quem é que vai ficar com o dinheiro. O problema é de quem quiser ficar. Cada um que tem a sua consciência. Mas eu dei pensando na obra do Senhor, né? Então, eu dei de uma forma que o Senhor está vendo que foi uma forma correta, a forma que eu dei, né? Mas todos nós sabemos que a teologia da prosperidade está levando a muitos pastores a enriquecer-se ilicitamente através do dízimo de oferta. Mas não são todas as igrejas que são assim. A minha igreja, pelo menos que eu frequento, não é uma igreja grande, muito grande, é uma igreja média, mas é uma igreja que investe nela mesmo. E eu vejo o meu pastor consertando a igreja, ajeitando o piso, ajeitando, né, os altares, comprando os instrumentos, né, adaptando a nossa igreja à tecnologia para fazer lives. Então, o pastor Alex Freitas, o meu pastor, ele é um pastor digno de confiança. Primeiramente o nosso pastor, que é Deus, é o nosso pastor principal, e depois o pastor aqui na terra, que é o anjo da igreja, em quem nós devemos confiar, né? Porque tem muita gente que diz: maldito o homem que confia no outro. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós devemos confiar sim no nosso próximo. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em nós mesmos, na força do nosso braço. Não é verdade? É isso que o versículo quer dizer. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia nele mesmo. Maldito eu que confio em mim mesmo. Ou então eu não pegaria um avião daqui para a Bahia, porque se eu não confio no homem, então eu não confio no piloto. Claro que primeiramente a gente confia em Deus, mas aquele piloto, Deus deu inteligência a ele para ele pilotar aquele avião e chegar até a Bahia. E eu vou chegar mais rápido através de quê? Porque o piloto, ele vai pilotando aquele avião, ele e toda a equipe dele, e vai dentro daquele avião, entendeu? Quando eu vou ser cirurgiado por um médico, eu confio no médico, primeiramente em Deus, depois no médico, amém? Então, maldito o homem que confia nele mesmo, que confia na força do seu braço, não é que confia no outro homem. De jeito nenhum, nós devemos confiar sim no nosso próximo. Agora, se o nosso próximo der motivo para nós não confiarmos mais nele, aí a gente vai tomar uma atitude, né? E nós vamos ver lá o que nós vamos fazer. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz um versículo de um jeito e as pessoas muitas vezes detupam o versículo e interpretam de forma incorreta. Amém?
Capítulo de número 3. Desafeiçoados, implacáveis e caluniadores. Amém? Então, vamos pegar aqui esse caluniador. A calúnia, ela é uma doença que nós devemos lançar fora de nossas vidas. Já pensou você denunciar alguém a uma coisa que ela não cometeu, e por causa dessa coisa que ela não cometeu, mas que você disse, ela ir parar na prisão, certo? Ela vai parar na prisão. Aí fica 3, 4 anos presa. Só depois de 3, 4 anos que vem descobrir que aquilo não era verdade. Imagine aí o que essa pessoa já passou por causa de o quê? De uma calúnia, né? Então Tiago fala sobre isso. Tiago fala sobre a língua, né? A língua caluniadora, né? Que é tão pequena, mas é capaz de dominar o nosso próprio corpo. Amém? Então devemos lançar fora as calúnias em nossa vida, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Então, a pessoa que não tem domínio próprio, né? Não tem domínio de si próprio, ela não está apta para tomar conta nem da casa dela, quanto mais de uma igreja. Porque tem muitos momentos da nossa vida que nós temos que tomar uma decisão sem precisar de ninguém. Essa decisão tem que partir de nós mesmos, entendeu? Já pensou tudo que você for fazer dentro de uma igreja? Você está perguntando ao pastor, eu faço isso, pastor, eu faço aquilo. E se ele não estiver presente na hora, o que a gente vai fazer? Então é necessário ter um domínio próprio na hora necessária. Amém? Claro que devemos obediência ao nosso pastor e claro que devemos nos consultar a ele em relação às decisões que vamos tomar. Mas quando ele não tiver e não houver necessidade de falar com ele, ou por telefone, ou por internet, por algum motivo, aí nós devemos pedir sabedoria ao Espírito Santo e tomar uma decisão, porque a obra não pode nem ser prejudicada, né? E nem parar de funcionar. Essa é a verdade. Deus nos prepara a cada dia para que possamos ser sábios na hora da necessidade. Não ser só inteligente. Inteligência é importante, mas quando nós falamos de Deus, de obra de Deus, coisas eclesiásticas, né? Faz parte da obra do Senhor, é sabedoria, não é inteligência só, é inteligência e sabedoria. Inimigos do bem. Tem muita gente que deixa de fazer o bem para fazer o mal. Por quê? Muito simples. Muito simples. A cegueira, o diabo, que é o príncipe desse mundo, né? E que cegou o entendimento do homem, né? Ele trouxe essa característica ao homem, que é ser o quê? Inimigo do bem. Então, ele se junta com aquela turma, sai para o barzinho para beber, né? Para fazer outros tipos de atividades, e ali rola todo tipo de conversa. E é claro, se aquelas pessoas que estão com ele são pessoas que só trazem más influências, então claro que ele não vai aprender nada que presta ali. Ele vai aprender aquelas coisas que não agradam a Deus. E o que não agrada a Deus não é de Deus, é do maligno. Amém? Então, esse tipo de pessoa, ela é cruel e inimigo do bem.
e não tem domínio próprio, ou seja, ela vai por todo o vento de doutrina. Tudo que lançar sobre ele, ele está aceitando, né? Vamos encher a cara de bebida, ele vai encher a cara de bebida. Mas aquele que tem Deus, vamos encher a cara de bebida, ele diz, não, vou tomar um suco de laranja. Você está entendendo? Por quê? Porque ele sabe, ele tem certeza absoluta que o suco de laranja vai agradar a Deus. Já a cachaça não vai agradar a Deus na vida dele. Está entendendo? Veja a diferença do ímpio para o prudente, né? Para o que está na presença de Deus. Amém? Vamos continuar. Capítulo 3, versículo de número 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, a Bíblia diz que ele tem uma forma de piedade, ou seja, dá a impressão que ele é piedoso. Mas, entretanto, ele nega o poder, ou seja, o poder de Deus. Ele não concorda que nós somos salvos através da Bíblia. Ele não concorda que existe um Deus, que nós precisamos de um Deus para nos salvar. Ele não acredita que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, né? Ele não acredita no que a palavra de Deus fala, ou seja, ele é um ateu, né? Pessoa que não acredita na Bíblia, para mim, é um ateu. Então, essa pessoa ela não é uma boa companhia. Foge também destes. Versículo 5. Está na Bíblia, não sei o que estou dizendo, não. Está aí, ó. Foge também destes. 6. Pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Então o que acontece? Ele entra sorrateiramente. O diabo ele é assim. Tem até um ditado em algumas igrejas que diz, né? Que o diabo ele vem de sapato de lã, né? Significa isso, né? Que ele vem pisando macio para que ninguém escute, né? Que ele vai chegando devagar, né? Muitas vezes você até está vendo ele, mas ele tem uma conversa tão bonita, né? Uma forma de vestir bonita, é uma forma de falar, né? Mas na realidade ele não é aquilo, né? Ele não é aquilo que aparenta. Nem tudo que reluz é ouro, não é verdade? Pois entre esses se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Amém? Por quê? Porque o diabo ele vai trabalhando e, né? Da mesma forma como quando você mergulha na palavra de Deus e você vai se enchendo do Espírito Santo, da mesma forma como você mergulha nos ensinamentos errôneos do diabo, você vai sendo cheio do espírito do engano, do espírito da mentira, né? Porque o diabo é o pai da mentira, vem para matar, roubar e destruir, então você vai fazer isso. Você vai matar, você vai roubar, você vai destruir, você vai estrupar, né? Você vai entrar sorrateiramente, talvez até na vida de uma mulher crente, né? Que deu brecha. Então, tudo isso tem que ter cuidado. Ter cuidado, pedir a Deus força, sabedoria, muita oração, para que o Senhor Deus possa nos orientar, nos livrar de momentos tão ruins que são
conduzidas e nos conduzem a várias paixões, né? Não paixões que agrada a Deus, mas as paixões que agradam o mundo, né? Para encerrar, nós vamos até o 7 hoje, para encerrar. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Capítulo 7. Estas mulheres, elas apenas querem receber aulas, mas na realidade elas não querem aprender nada. Amém? A mesma coisa são os homens. Eles não querem ensinar nada às pessoas, mas muito pelo contrário, querem tirar vantagens através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma arma poderosíssima. Amém? Mas ela na mão das pessoas erradas, ela é uma arma perigosíssima. Sabia? Porque já pensou você pegar a palavra, usar ela para ficar rico? Você pegar a palavra, usar ela para aproximar e fazer o mal a pessoas? Já ouvi falar em muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas se tornaram pedófilos. Outros estão presos por pedofilias, por atos libidinosos, entendeu? Quem sou eu para julgar ninguém? Não para julgar ninguém. A Bíblia diz que nós devemos julgar os atos dos homens, mas não julgar o homem, não é verdade? Mas nós temos que ter cuidado. Essa palavra aqui é uma palavra tremenda. É uma palavra eficaz, uma palavra que penetra dentro de nós, que faz nós pensarmos, que nos faz meditar na nossa vida, que nos faz lançar fora o mal, que nos ajuda a desviar do pecado, né? Das coisas más, uma das coisas malignas desse mundo, não é verdade? Essa palavra aqui, 2 Timóteo, né? Capítulo número 3, é uma palavra que eu tenho certeza que depois que você ouvir esse vídeo, você vai pensar diferente. E eu quero desde já agradecer a você que ouviu o meu vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho para alertar você contra o mal, contra as paixões, contra a prostituição, contra a lascívia, contra a falta de amor ao próximo. E se você fizer o que está escrito nessa passagem bíblica onde pregamos, eu tenho certeza de uma coisa: você vai ser uma pessoa melhor e você vai alcançar a sua salvação. Que Deus os abençoe.